Os generais Augusto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas hoje pela Polícia Federal por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Os generais Augusto Heleno e Braga Neto, o deputado Alexandre Ramagem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro Anderson Torres e o jornalista Paulo Figueiredo estão entre os indiciados. O relatório completo, que trata da investigação, foi entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. Segundo informações da CNN Brasil, o relatório conclui que Bolsonaro tinha, abre aspas, pleno conhecimento do plano, fecha aspas. Em nota, a Polícia Federal informa que os investigados agiam em 6 núcleos diferentes. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Jair Bolsonaro já se manifestou sobre o indiciamento. Em entrevista ao portal Metrópolis, o ex-presidente criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso. Abre aspas. Ele conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas. A referência de Bolsonaro ao termo criatividade é uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, Vieira relatava dificuldade de formalizar uma denúncia contra a Revista Oeste. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Hoje conosco nesta quinta-feira. Claro, nós vamos dar várias voltas aqui a respeito da notícia da tarde de hoje, o indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas. A Polícia Federal, então, concluiu esse relatório de cerca de 800 páginas que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. E vale lembrar agora que esse relatório vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe, então, decidir se vai oferecer a denúncia, vai pedir o arquivamento do inquérito ou vai solicitar novas diligências. O que temos até agora, então, é esse indiciamento, fato novo, de Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Pioto, Silvio Navarro, toda a nossa audiência. É um dia sombrio para o Brasil. Não dá para dizer que é inesperado, né? Todo mundo sabia que estava indo nessa direção. A sensação que fica é que a turma que se reuniu fora da agenda naquele dia do atentado terrorista com rojões em direção a uma estátua, Lula e a turma do Supremo, acelerou o processo, porque talvez o Donald Trump venceu e o Marco Rubio foi apontado como secretário de Estado e está de olho no que acontece no Brasil. A sensação que fica é que eles estão pisando no acelerador para antecipar a conclusão dessas narrativas que vêm desde lá de trás para justificar o que eles vêm fazendo de forma um tanto golpista ou criminosa, fora da lei. Para começo de conversa, o Alexandre de Moraes decide prender 4 pessoas numa decisão em que ele menciona o nome dele mesmo 44 vezes. Né? E o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, diz que não tem nenhum problema de suspeição aí, sendo que ele era a maior vítima do suposto complô para matá-lo. Né? Então não existe mais Estado de Direito no Brasil. Esse núcleo de disseminação de fake news e ataque ao processo eleitoral, cabe qualquer um aí, porque é uma interpretação elástica para criticar as eleições e o TSE e a conduta do próprio TSE, que é absolutamente criticável. Né? Tivemos um padre José Eduardo, indiciado também, quer dizer, o Brasil está saltando da Venezuela direto para Nicarágua. Né? Pelo visto, é proibido rezar com patriotas agora. Se ao menos ele fosse um padre de esquerda, estivesse envolvido em alguns esquemas da Cracolândia e se masturbasse na frente de viciados, ele estava protegido pelo sistema. Então, é um negócio absurdo o que está acontecendo. E na minha visão, Paula, o truque desde o início
assim como chamar de ataque à democracia qualquer crítica ao processo eleitoral, passa exatamente por isso. É você chamar de golpe qualquer questionamento se existia um caminho ali, uma interpretação possível do artigo 142, por exemplo, da própria Constituição. Para fechar minha primeira participação, eu dou como exemplo a manchete do Globo, que vem, aliás, a mídia vaza, né, essa decisão antes mesmo de qualquer um ter acesso a ela. Mas a manchete do Globo diz: ex-comandantes do Exército e Aeronáutica revelaram à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou plano de golpe. Então, veja, 2 ex-comandantes das Forças Armadas estariam dizendo, segundo o Globo, que Bolsonaro apresentou um plano de golpe. Aí quando você vai ler a reportagem, está lá que ele apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, fecha aspas. Eles estão chamando isso de golpe. Mas é? Então, de novo, tudo que eles têm até aqui são narrativas. E com elas, eles estão destruindo de vez a democracia do nosso país. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, suas primeiras impressões aí em relação a esse relatório da Polícia Federal, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal em relação ao indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. Segundo esse relatório da Polícia Federal, os agentes concluíram então que Jair Bolsonaro teria conhecimento, sabia do plano, do suposto plano para matar as autoridades, para matar Lula, Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Silvio, Constantino, a todos que nos acompanham. Só uma menção rápida ao que o Constantino fez menção. Estado de defesa, sim, quem decreta é o presidente da República, mas a legislação brasileira deixa muito claro. O estado de defesa ou o estado de sítio, que este caso aí, no caso de sítio, precisa passar pelo Congresso Nacional, só devem ser adotados em situações de extrema necessidade e com um controle rigoroso dos poderes legislativo e judiciário. Ou seja, com a participação dos outros poderes. Mas vamos lá, vamos seguir rapidamente aqui. Essa investigação agora está saindo do Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal. As mesmas que estiveram envolvidas, por exemplo, vamos voltar um pouco no tempo rapidamente, no TSE questionado durante a eleição de 2022. Porque, convenhamos, foi uma atuação questionada e questionável, inclusive, do TSE. Lembra-se da história do golpe do WhatsApp que pegou todos aqueles empresários? Bom, boa parte sequer agora tem processo, porque não fazia nenhum sentido, eram mensagens privadas entre eles ali, sem nenhuma capacidade de gerar alguma coisa. Depois, as decisões durante a campanha do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mais que isso, os julgamentos do dia 8 de janeiro, vamos lá, foram inadequados é a primeira coisa. É o mesmo tribunal que agora está fazendo tudo isso, mas continua julgando, sendo foro inadequado, sem o devido processo legal, sem o direito amplo à defesa, sem individualização da conduta. Bom, uma série de problemas vem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, detalhe, penas absurdas aos condenados. Daí nós temos as denúncias da Folha de São Paulo, recentes também, em que mostram ali o ministro, segundo as mensagens trocadas pelo auxiliar dele com o perito do TSE, uma interferência na investigação que ele próprio iria julgar, como ele queria que a investigação ocorresse ou chegasse até ele. E agora, do mesmo ministro, do mesmo tribunal, vem a tese do golpe. A questão não é apurar este eventual golpe. Se há, obviamente, algo que seja factível, crível, tem que ser apurado. Ninguém é contrário a isso. Na corte devida, pelo juiz natural da causa, ou, obviamente, com todo o aparato de Estado necessário para isso. A questão é, e todas essas outras coisas? Porque a ideia inicial de se fazer uma investigação ampla é pacificar o país, trazê-lo novamente ao seio da lógica democrática e da Constituição. Mas, com tudo isso que passou, ninguém quer questionar mais isso, à exceção do que nós fazemos aqui. É o mesmo tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, que está avançando agora com essa tese do golpe em relação ao trabalho da Polícia Federal. E um último questionamento, Paulo. Isso tudo não está em sigilo? A Polícia Federal podia colocar tudo isso? Mas o ministro abriu o sigilo de toda essa investigação? Estou me referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Porque
se declarações de como teria se dado, isso tudo já é processo. Não é que ele fala quem são as pessoas indiciadas, para qual a polícia pede um indiciamento. Não, ela está trazendo detalhes. Mas se está num processo em sigilo, por que isso está sendo divulgado? Quem autorizou? Ou foi levantado sigilo? Bom, são questões que precisam ser respondidas, porque senão daqui a pouco a gente não sabe nem o que é o que e de quem.